Emergência 90 está no ar. No programa de hoje você vai ver uma entrevista com o comandante do grupamento de rádio patrulha aérea da Polícia Militar, falando sobre o treinamento dos pilotos e tripulação e dos investimentos em tecnologia para a importante missão dos helicópteros Águia. Uma ação de amor ao próximo que foi parar nas redes sociais e emocionou milhares de pessoas. A Operação Delegada é ampliada e agora os movimentos chamados pancadões que se cuidem. E ainda os quadros PM em ação e as dicas de segurança da Polícia Militar. Emergência 90 começa agora. Olá, agradecemos a sua companhia no dia de hoje. No programa Emergência 90, o nosso compromisso é com você. O programa Emergência 90 é disponibilizado semanalmente todas as segundas-feiras pelo nosso site www.policiamilitar.sp.gov.br. Basta clicar no link e assistir. Envie a sua sugestão. Mande um e-mail com o nome da cidade onde reside, dizendo: eu assisto o Emergência 90. Sua participação é muito importante. Anote o nosso endereço eletrônico: emergencia90@policiamilitar.sp.gov.br. O grupamento de rádio patrulha aérea da Polícia Militar é a unidade que vê tudo do alto. Literalmente, os helicópteros Águia sobrevoam os céus do nosso estado e prestam importantes serviços à população em apoio às equipes policiais em terra. Recentemente, o grupamento aéreo João Negrão, como é nominado, foi protagonista de uma série de TV intitulada Águias da Cidade, que está ganhando o mundo mostrando o trabalho dos policiais paulistas. É sobre esse trabalho que nós iremos conversar com o Tenente Coronel PM Edson Luiz Gaspar, que é o atual comandante do grupamento aéreo e que está conosco hoje. Seja bem-vindo, comandante. Como está o senhor? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. É uma satisfação estar com vocês aqui, compartilhando esse momento e podendo trazer um pouquinho de informações da Polícia Militar e, mais especificamente, do grupamento aéreo a todos vocês. Comandante, quando nasceu o grupamento aéreo da Polícia Militar? Como é que foi esse surgimento? A criação do grupamento foi de um fato que acontecia à época, no início dos anos 80. Estavam acontecendo várias rebeliões, vários atentados, várias ações onde as pessoas promoviam ações contra supermercados, várias ações de um lado. Quando a polícia chegava, eles fugiam, iam para o outro lado e assim por diante. Então a polícia tinha dificuldade de chegar. Quando a polícia chegava, eles já estavam em outro local promovendo desordens e algazarras. Para poder coibir essa ação, na época, o governo paulista, a Polícia Militar, pediu apoio da CESP, a CESP disponibilizou um helicóptero. E por meio do helicóptero, a polícia conseguiu chegar antes de começar essa movimentação. Interrompê-lo, a sigla CESP seria? CESP, Companhia Energética do Estado de São Paulo. Né? Essa mesmo. Isso à época, né? À época. Na década de 80. Hoje é Eletropaulo. Isso, hoje é Eletropaulo, tá? E foi por aí que começou o grupamento aéreo. Posteriormente, o governo começou a identificar o tipo de prestação de serviço e no governo Franco Montoro foram adquiridos 2 helicópteros. Um veio para a Polícia Militar, que foi o Águia Uno, que está em operação até hoje, e o outro ficou para a Polícia Civil. Quando começou o ano que começou a operar o grupamento aéreo, ele tinha esse nome mesmo? Grupamento aéreo? Grupamento de Rádio Patrulha Aérea. Que ano que foi mesmo? Foi em 1984. Um helicóptero só na época? Um helicóptero só, e nós somente apoiávamos ocorrências policiais. Qual que era o modelo desse helicóptero? Era um Esquilo. Esquilo mesmo? O Esquilo. Mesmo Esquilo que nós começamos em 1984, dia 15 de agosto foi a data oficial da inauguração, e nós começamos utilizando o helicóptero Esquilo. Na realidade, nós nem sabíamos à época como operar. Então, nós fomos aprendendo muita coisa com base na tentativa e erro, colocávamos policiais a bordo, falávamos com HT, conseguíamos conversar com as viaturas, nem todas estavam cadastradas. Aconteciam muitas dificuldades. Nós operávamos do estacionamento do 2º de choque. A primeira sede do grupamento aéreo foi no porão do 2º Batalhão de Choque. Que fica ali próximo ao metrô Tiradentes, isso, na Rua Jorge fica Miranda, bem perto na área onde Tiradentes. Estão ali os quartéis de choque. Ainda hoje, em determinados tipos de situações, nós fazemos pouso, tem uma área de pouso ocasional. Lá? Não é um heliponto, é uma chamada área de pouso ocasional, tem um círculo pintado, as viaturas nem estacionam no local e deixa pronto. Se houver necessidade, a gente pousa por ali também, né? Mas o senhor comentou, a área de pouso
ocasional, é isso? Isso. Qual é a diferença para o L-ponto? O L-ponto é homologado? O L-ponto ele é homologado, o L-ponto ele tem as indicações do norte, rampas de aproximação, enfim, se for um L-ponto homologado, ele é reconhecido pelas autoridades aeronáuticas. No caso, quem faz o registro disso é o 4º Comar, aqui em São Paulo, e ele é todo estruturado, L-ponto, com determinada tonelagem, tem o piso apropriado, é uma outra situação. A área de pouso ocasional é um local que a gente sabe que tem uma rampa de aproximação livre de obstáculos e eu consigo aproximar com a aeronave ali, só isso. Naquela época, a área de atuação era somente a capital paulista? Era somente a capital. Até depois de algum tempo... Quando começou a expandir para outras cidades? Bom, qual foi a primeira cidade? A primeira base que nós tivemos em instalação foi a base de Campinas. Campinas. Mas aí já veio um pouquinho para frente, lá na década de 90, 96 começou, né? Depois de Campinas, o grupamento aéreo foi crescendo, né, comandante? Se expandiu por todo o estado. E como é que é a estrutura hoje? Hoje nós temos 2 hangares no Campo de Marte, tá? Nós temos 28 aeronaves, são 24 helicópteros e 4 aviões. E cada cidade do interior, sede de comando de policiamento de interior, tem um helicóptero e tem uma base estruturada onde tem a função de um major e tem uma equipe destacada para aquela região. Entendi. Comandante, nossos pilotos são reconhecidos pela sua elevada competência, né, muita habilidade, digamos assim, porque o helicóptero policial ele é uma aeronave que ele tem a peculiaridade de operar em qualquer situação, em pousar em locais diferenciados, de passar e interromper o aeroporto de Congonhas em suas operações para atender uma emergência, etc. Como é feito o treinamento do piloto? Como é que ele entra no grupamento aéreo? Os candidatos são da Polícia Militar, né? Já são oficiais da Polícia Militar. Existe uma distinção de vagas femininas ou masculinas? E como que é feita essa seleção? No começo, vamos dizer, a seleção era feita pela própria Força Aérea. As primeiras turmas foram selecionadas pela Força Aérea. Com o passar do tempo, nós fomos desenvolvendo o know-how, fomos verificando aquilo que era interessante que o nosso policial tivesse de perfil. Então, que nem você comentou a respeito da habilidade do piloto. A habilidade do piloto ela é importante, mas o mais importante é que ele trabalhe em equipe. Então, existem casos de policiais que são pilotos de helicópteros, são pilotos de avião, já têm conhecimento da aviação e não foram aprovados no exame de seleção. Então, para a gente, é muito importante que ele seja uma pessoa que esteja habituada a trabalhar em equipe. Porque na hora que você está voando, é uma situação um pouquinho diferente. Nós, oficiais, assim como você, eu também fiz a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, nós somos treinados para ser comandante. Na hora que você está atuando no helicóptero, muitas vezes que nem eu, tenente-coronel, hoje sou comandante, participo esporadicamente de ocorrências, não voo mais como eu voava quando eu era capitão, mas eu participo de ocorrências também. Na hora que eu estou na ocorrência, eu tenho um tripulante, que pode ser um soldado, e muitas vezes é um soldado, e ele vai me dar a ordem, ele vai falar, aeronave para a direita, aeronave para a esquerda, para frente, para trás, não dá para pousar aqui. Então, é essa interação que forma o que a gente chama do águia. Porque o helicóptero é um helicóptero esquilo. Essa seria a diferenciação para a aviação em geral. A aviação da Polícia Militar é diferenciada por haver uma participação integrada ali de toda a equipe. É isso que eu atribuo, assim, o grande, vamos dizer, a coisa mais importante que a gente tem é o trabalho em equipe. O lema do grupamento aéreo é voar para servir. Então, você está muitas vezes sabendo que está correndo um risco, é um risco calculado, é um risco gerenciado, mas você está indo para uma ocorrência para atender uma pessoa que você não sabe quem é. E ali, se não houver interação de quem está na cabine, de quem está no solo, do mecânico que preparou a aeronave, então é um grupo inteiro trabalhando para você poder fazer o pouso, que muitas vezes é num local difícil, mas você tem que ter segurança. Existe o risco, sim. Você pousar no meio da rua não é uma situação corriqueira, é uma situação difícil, é uma situação diferente, você tem várias situações que podem interferir na hora daquele pouso, mas você precisa ter em mente que isso só acontece por causa do trabalho em equipe. E você tem que ter uma interação de quem está lá atrás na retaguarda, quem está lá no solo águia, que é assim que nós denominamos o pessoal de apoio, comunicação. Estão com rádio, eles identificam, sugerem locais de pouso.
Você tem o copiloto que está gerenciando a ocorrência, o piloto está pilotando. A função dele é pilotar. E você tem o enfermeiro lá atrás ou o tripulante. O senhor falou dos riscos, né? O senhor me comentou aqui, antes de começarmos a transmissão do programa, que tem 20 anos de grupamento de rádio patrulha aérea, é isso? Eu tenho 20 anos. Eu estou lá há 20 anos. Nessa vivência do senhor aí, no decorrer desses 20 anos, ou antes disso, senhor, há um histórico de acidente aéreo em que perdemos algum policial? Lamentavelmente, nós tivemos um fato onde nós tivemos já até hoje, foram 2 acidentes classificados como acidentes, né? Numa outra situação, onde estava fazendo uma demonstração na cidade... Esses 2 acidentes em toda a história do grupamento? Toda a história. Tá? Em nenhum dos acidentes aconteceram perdas de vidas, né? A aeronave ela se danificou, o seguro cobriu e hoje as aeronaves que foram repostas estão aí atendendo a população, fazendo salvamentos, que acho que é uma situação bem importante. Agora nós tivemos, lamentavelmente, a perda de vida de 2 tripulantes, onde o Águia estava fazendo uma demonstração na cidade de Indaiatuba, foi também finalzinho da década de 90, 97, e os policiais estavam pendurados, eles tinham feito uma demonstração de rapel, quando você desce na corda, estavam presos um ao outro, e o helicóptero estava fazendo a passagem com os 2 pendurados. Uma pipa foi jogada assim, sem intenção de provocar a morte, mas a linha de pipa tinha cerol, cortou o cabo, os 2 tripulantes caíram e infelizmente vieram a falecer. Então, mais uma vez a importância da gente ressaltar aqui os cuidados, quem solta a pipa, procurar o local adequado, não usar o cerol, né, que pode causar acidente, até desastre aéreo aí, né? Pode machucar alguém que passa de motocicleta ou a pé mesmo. E até complementando essa sua informação, muitas pessoas desconhecem. Mas você tem o esqui do helicóptero, você tem as pás do helicóptero, e nós fazemos um tipo de voo um pouquinho diferente. Nós voamos muitas vezes baixo. Baixa altura. Nós tivemos casos no grupamento de perder esqui, de perder pá do rotor, de danificada ter que trocar. Por causa de linha de pipa? Por causa de linha de pipa. Porque o cerol, quando a linha com o cerol ela bate, ela não corta, ela corre. Às vezes a criança ou adolescente, na sua ingenuidade, né, ao fazer essa brincadeira, não tem noção do perigo que pode causar. Então, para a gente é muito perigoso. Não só para a gente, para todo mundo, né? Comandante, eu vou interromper um pouquinho a entrevista para falar de uma ação que demonstra amor ao próximo, praticada por 2 policiais militares do 16º Batalhão na Zona Oeste da capital. Eles lá, comovidos com a situação de 3 crianças de rua que estavam em frente a uma famosa lanchonete, decidiram resolver o problema de uma forma inusitada. Confira. Polícia Militar, sob a proteção de Deus, compromissados com a defesa da vida, a integridade física e a dignidade da pessoa humana. É grave o caso do menor abandonado no Brasil. A falta de cuidados, a falta de informações e a pobreza são os principais fatores para o crescimento deste índice que não para de crescer. Um fator importante desse problema é a pobreza, que cresce desordenadamente nas periferias das grandes cidades. Isso faz com que as famílias abandonem seus filhos, causando transtorno à sociedade. Quando a criança ou adolescente não são acompanhados pelos pais ou uma entidade competente para tal, este é adotado por marginais. Somente no ano passado, a Polícia Militar atendeu mais de 44.500 ocorrências envolvendo crianças e adolescentes. Aqui no bairro do Morumbi, zona sul da capital, os policiais militares Menezes e Muniz, em patrulhamento, depararam com um cidadão, o qual os informou que menores estariam importunando pessoas em frente a uma lanchonete. Aqui na lanchonete, os policiais militares depararam com 3 menores. Os abordaram e conversaram com eles. Muniz, o que vocês depararam aqui no local? Chegada a viatura pelo local, foi feito um contato com a segurança do estabelecimento, né, o qual informou que haviam aí crianças atrapalhando o andamento do local, importunando alguns clientes.
Ao serem abordados aí, as crianças informaram que na realidade não tinha nada disso, que eles gostariam de apenas comer, gostariam apenas de comer e nada além disso. Aí veio a atitude do meu amigo, do meu companheiro de farda, que adentrou ao estabelecimento, foi verificar juntamente com a gerente se ela havia feito esse 190, teria ligado para a polícia realmente para solicitar isso, ela informou que não. Então ele, numa atitude gentil, verificou um caixa o qual pudesse conversar com um atendente, comprou um lanche aí e fez a entrega ao indivíduo, às crianças. Sendo entregue esses lanches aí às crianças, as mesmas se dirigiram para sua residência. Soldado Muniz, Soldado Menezes, inclusive o Soldado Menezes é da minha turma, são ótimos policiais militares, sempre atendendo bem a população. O Soldado Muniz e o Soldado Menezes, né, eles fazem pouco tempo que eles trabalham aqui e eles são assim, são policiais solidários, né, tendo em vista que eles trabalham aí próximo da comunidade de Paraisópolis, né, e vira e mexe ele tem essas atitudes sim. Eu entendo que o serviço da Polícia Militar, por si, já é um serviço solidário, porque nós aí, principalmente os nossos heróis aqui, eles protegem o cidadão 24 horas por dia sem conhecê-los, sem qualquer tipo de relacionamento. Menezes, o que motivou você a comprar o lanche para as crianças? O que me motivou foi quando perguntei para elas, né, o que elas estavam fazendo aqui e a forma que uma criança me respondeu. Ela me respondeu que estaria aqui só para arrumar um lanche, para descolar um lanche, porque até aquele exato momento eles não tinham comido, não tinham almoçado. E já era por volta das 15 horas. Confesso que quando ouvi essa resposta, né, vi que não se tratava de vandalismo, de agasalho, de nada, né? Se tratava de uma necessidade, né, que elas estavam com fome. Confesso que comoveu meu coração. Foi o que me levou a estar comprando esses lanches, porque até mesmo por trás dessa farda aqui, tem um pai de família, tem um ser humano, um cidadão de bem. Bom, muito bonita a atitude dos dois policiais. Eu dizia aqui uma atitude inusitada, né, inesperada, porque a gente às vezes não sabe, mas a Polícia Militar, de uma forma geral, né, o policial militar na rua, ele pratica vários gestos humanitários, ajudas, enfim. Só que muitas vezes isso não é difundido na mídia, mas sim aquelas ocorrências policiais militares, né, que repercutem sobremaneira, às vezes até de forma negativa, né, mas comparando aí as milhares de ocorrências positivas diárias que a Polícia Militar apresenta nos distritos policiais, com desfecho feliz, com desfecho assim que vai resolver, que vai tirar a pessoa de uma situação complicada, né? Então essa parte positiva é muito maior. Muito bem, comovidos com a situação, essas três crianças, eles ajudaram as crianças, né? Mas uma pessoa que estava, né, Coronel, comentava aqui com o senhor, uma pessoa que estava na lanchonete e observou o que havia acontecido, ela postou no Facebook um texto explicando o que você acabou de ver no VT, que se espalhou nas redes sociais da internet. Milhares de pessoas compartilharam, curtiram, comentaram. Os policiais estiveram no quartel do Comando Geral para serem homenageados juntamente com outras equipes da Polícia Militar em um evento chamado Café com o Comandante. Olha só. Aqui no quartel do Comando Geral, a cada 15 dias, são recebidos os familiares e os policiais militares que participaram de ocorrências e se destacaram, né, no atendimento dessas ocorrências. Juntamente com eles, vêm os familiares, eles recebem diplomas e são homenageados. O que esses dois policiais militares fizeram? Eles não tiveram nenhuma atuação destacada em ocorrência policial. Não houve prisão de ninguém, não houve nenhum tipo de uma atuação que falasse, você merece destaque. Mas o que me deixou bastante comovido foi a declaração e o depoimento de um cidadão, né, que presenciou essa cena e ele colocou essa percepção dele na internet, usando aí as redes sociais, o Facebook, e isso aí teve uma repercussão bastante significativa. E o cidadão diz mais ou menos assim, nós tentamos localizar o cidadão para vir aqui, né, até para conhecê-los, porque ele falou que ficou
muito chateado em não poder reconhecer e identificar o nome de vocês. Mas ele observou por meio de do prefixo da viatura e acabou identificando vocês dois. Então ele diz assim, ó, nem tudo está perdido. Acabo de entrar em casa e ainda não consegui me recompor do que os meus olhos presenciaram. Estava eu na fila de uma lanchonete agora há pouco e entra um policial procurando pela gerente da loja e questionando se ela havia chamado o 90. De imediato ela disse que não. Então ele perguntou se havia um caixa que ele pudesse ser prontamente atendido, pois estava com pressa devido a estar atendendo uma ocorrência. Na minha cabeça passou, que descarado, eu aqui há tempos na fila e ele quer ser prontamente atendido. Que abuso de autoridade. Eis que quando pego o meu lanche e me sento, vejo um outro policial com 3 crianças, maltrapilhas, que pediam esmolas na porta da loja. Então, para meu espanto, o policial que queria furar a fila chega com 3 pacotes da lanchonete nas mãos e entrega um para cada criança. Beija cada uma das 3 cabeças e diz: vão para casa, está aqui o almoço de vocês, Deus o acompanhe e não deixe de ir à escola. Engoli um pedaço de lanche com lágrimas nos olhos, larguei o lanche na mesa e saí para cumprimentar o policial, mas infelizmente não houve tempo. Anotei o número da sua viatura, M16511. Meus parabéns a este homem, com H maiúsculo, que não permitiu que uma farda ou uma arma, nem mesmo a atenção e os baixos salários tirassem de dentro dele o humanismo e o coração. Nem tudo está perdido. Se puderem, compartilhem, pois gostaria que este exemplo chegasse a todos os PMs de São Paulo e de preferência ao comando. Daniel Daldi, autor da mensagem. Eu acho que nós merecemos aí mais uma salva de palmas dos nossos amigos. É isso aí. E agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltaremos conversando com o nosso convidado de hoje, Tenente Coronel Gaspar, sobre o grupamento de rádio patrulha aérea da Polícia Militar. E ainda nesta edição, Prefeitura e Governo do Estado assinam um acordo de cooperação que amplia a operação delegada em São Paulo. O governador Geraldo Alckmin assina decreto para investimentos e expansão de atendimento médico do GRAU, o Grupo de Resgate e Atendimento às Urgências. E a estreia do quadro Fala Comandante. Voltaremos em instantes. Fique conosco.